Olá, caros amigos, sejam bem-vindos ao curso de Sistemas de Informação no Setor Público. Nessa disciplina vocês receberão o apoio do professor Antônio Show, este que vos fala. Nós vamos trabalhar sistematicamente toda a compreensão sobre a área de sistemas de informação e direcionar essas informações, esse conhecimento, para com a área pública. Evidentemente que nós não vamos desprezar a área privada, onde também há um acelerado conhecimento com relação a sistemas de informação. Você deve estar se perguntando por que estudar sistemas de informação. Veja bem, já desde a evolução do trabalho, o homem vem buscando alternativas através de maquinário ou criação de sistemas inteligentes que possam operacionalizar tarefas repetitivas, inicialmente. Hoje nós já estamos no nível de buscar automatizar tarefas em que envolvem, por exemplo, a inteligência, nesse caso, a inteligência artificial. Quando nós trabalhamos com sistemas de informação, nós buscamos uma integração entre as informações da empresa ou da organização pública, na intenção de fortalecer os controles sobre a organização. Você se perguntaria, mas por que eu devo trabalhar esses controles? Ora, se você almeja determinado nível de qualidade na organização, você tem que partir do princípio de padrões a serem estabelecidos, serem seguidos ou até superados. E esses padrões só podem ser comparados mediante dados. O primeiro é a informação que entra em um sistema de informação. Esses dados por si só isolados, eles não vão te dar muita informação. Eles precisam estar dentro de um determinado contexto que possa fornecer uma segunda fase do sistema, que seria a informação propriamente dita. Essa informação também não seria por si só suficiente. Você precisa contextualizá-la a nível de estratégia, ou seja, como esta informação pode me gerar um determinado conhecimento, de tal sorte que eu possa me projetar no futuro e assim fazer o meu planejamento. Então veja como é fundamental você se aproximar dos sistemas de informação. Os sistemas de informação normalmente eles são divididos e compreendidos em duas grandes áreas, que seria o hardware. Por sinal, antes de eu comentar sobre hardware, você terá também uma aproximação muito forte de palavras em inglês. Okay? Você pode se perguntar por que eu tenho que conhecer inglês. Inglês hoje é um idioma, uma língua, que traduz a ciência no mundo. Isso não significa que você vai perder sua identidade nacional ou algo desse tipo. No passado, nós tivemos colonizações romanas que difundiram o latim, e países como França, Portugal e Espanha são evoluções do latim. Né? E em um determinado momento você teve os ingleses com uma área comercial tremenda no mundo e o inglês comercialmente começou a fluir mais. E agora nós temos uma influência total no mundo em função do comércio, tecnologias, buscando ainda mais o conhecimento em inglês. Então, a sua aproximação em inglês nessa disciplina será bastante interessante. Então, voltando ao hardware. O hardware seria o quê? O hardware seria a parte mais física do teu sistema, digamos assim. Né? Ou aquele computador que você tem, ou até mesmo o celular que você usa, isso seria um hardware. Então, são meios de armazenagem e de processamento com os quais você vai lidar. Você observa que quando a gente fala em sistemas, nós estamos também nos referindo à própria forma humana. Nós somos muitos sistemas, né? Sistema digestivo é um exemplo desse sistema respiratório, um exemplo desse tipo de sistemas. Então, quando eu falo em hardware, você se imagina como o seu próprio corpo. Então, o corpo está lá com as suas funcionalidades, mas esse corpo também precisa ser alimentado, ele precisa de conhecimento. Né? E aí você tem o software. O software é a sua mente. Como você vai processar esse conhecimento? Okay? O software, então, ele pode
é seguir uma linha que seria os sistemas operacionais, uma forma de programa a controlar computadores, ou pode ser também um programa propriamente dito, no qual gera informação, ele processa a informação. Né? Ah, professor, mas eu estou com dúvidas sobre o software. O que seria mais ou menos o software? O aplicativo que você baixa, por exemplo, no seu celular, é uma espécie de software. Só que hoje nós chamamos ele de app, application, que vem do inglês, uma aplicação a um dispositivo móvel, no qual você circula, anda com. Né? O software, então, ele tem essas características, são programas que são desenvolvidos para lhe auxiliar. Dentro dessa gama de hardware e software que existe no mundo todo, evidentemente que nós vamos abordar todos os sistemas, né? Mas nós vamos dar um bom encaminhamento para que você, entrando numa determinada organização, ou mesmo já trabalhando em uma determinada organização, pública ou privada, você já consiga identificar estes softwares e como eles estão circulando em nossas vidas constantemente. Okay? Nas organizações existem alguns softwares de grande amplitude, como o Supply Chain Management. Você vai estudar sobre ele, que é o SCM, que vai tratar de categorias relacionadas à logística, suprimentos, contato com compradores. Você tem o ERP, o Enterprise Resource Planning, que é um sistema de maior amplitude, de maior controle de sua organização e de maior integração dos vários softwares ou mediante um único software sendo utilizado na organização. Né? Esses softwares eles estão evoluindo constantemente e você tem softwares também que tratam diretamente com o cliente final, o Customer Relationship Management, ou seja, a relação com o cliente final. Tá? Essa relação com o cliente final vai analisar, por exemplo, questões relacionadas às vendas dos produtos ou parte da logística, como ela funciona, a níveis mercadológicos, basicamente. Tá? Toda essa sistemática, hoje, nós temos uma evolução muito grande para determinados pensamentos na área do conhecimento, envolvendo, por exemplo, o que nós chamamos de e-business. O e-business seria a associação de todos esses softwares voltados agora para um processo de integração com a internet. Tá? Então, o e-business seria o negócio eletrônico. A sua tradução, ele enxerga esse volume de dados que abrange todo o negócio da organização. De que forma esses processos fluem dentro da organização. Não confundir com uma outra palavra chamada e-commerce, electronic commerce, ou comércio eletrônico. Tá? O comércio eletrônico é uma parte do e-business. Ele está mais voltado com a parte comercial. Tá? Nesse processo você tem, por exemplo, as lojas virtuais, né? Ou web business também, como é conhecido, negócios em internet, que é uma característica do e-business. Então, é uma linha uma traçadeada de conhecimento que você trabalha aí. Okay? Nesse processo também é possível buscar bases que congreguem o conhecimento. Então, as empresas agora trabalham com outros softwares no qual eles buscam acumular conhecimento. E esse conhecimento ser trabalhado de forma estratégica a melhorar a sua estratégia, de tal sorte a diminuir os riscos de uma possível estratégia no momento de sua implantação, determinadas variáveis que não foram percebidas. Então veja como esta ferramenta que evoluiu com o passar do tempo, desde de hardwares extremamente mecânicos até os hardwares atuais chamados digitais, né? Você já deve ter ouvido também falar de uma expressão chamada revolução digital, pela qual estamos pensando. Então, todos esses processos mais operacionais, que não exigem tanta dinâmica de pensamento e sim repetição, eles têm uma forte tendência a serem substituídos por estas ferramentas, aumentando incrivelmente a velocidade para com as soluções de uma organização. O governo brasileiro está fortemente empenhado nessa área, tá buscando transformar inicialmente sua burocracia a nível de papel, né, que seria uma mazela da burocracia, em processos digitais, e a partir desses processos digitais ter uma base de dados mais acurada para que ele possa tomar decisões
mais assertivos no tocante a investimento e retorno deste investimento, né? Como esses custos podem ser trabalhados de tal sorte que você tenha uma melhor aplicação. Então, exemplo disso, o seu curso de AD, por exemplo, trabalha com bases sistêmicas, né? Dentro da área educacional. Esse é um exemplo claro da evolução da área educacional para com esses sistemas. Isso, sistemas não exclui a participação do homem, tem que deixar bem claro isso. Então, a exemplo do EAD, as suas aulas são trabalhadas todas em sistemas, mas só o sistema por si só não torna, por exemplo, um aluno Revolução 4.0. Ou seja, você precisa, 4.0 é a revolução digital que vivemos hoje. Você precisa acessar a base, ler o conhecimento que se encontra, a leitura é fundamental para que você possa se aproximar das terminologias em inglês e aí compreender a disciplina de tal sorte que quando você estiver na sua organização pública ou mesmo privada, em contato com esses sistemas, a sua aproximação com a base sistema tem que ser a melhor possível. Você tem que compreender muito bem os sistemas, porque os sistemas ditam processos e rotinas dentro da organização e você faz parte dessa solução. Então você tem que conhecer muito bem como isso funciona dentro da organização. Ok? Então, eu desejo que você tenha muito sucesso nessa disciplina. Acesse a nossa base com os slides que já estão prontos. Você tem o seu livro guia, o qual é uma leitura muito pequena, somente 100 páginas. Isso é uma leitura pequena. Não se frustre com relação à quantidade, e sim se otimize com relação à superação. Isso é fundamental. E qualquer dúvida, mediante o sistema, você pode entrar em contato, se utilizando dos meios que estão instalados nas bases, nos polos, né? Ou mesmo via celular, de tal sorte que em determinado momento nós retornaremos, se aprimore para com as provas que virão, né? A prova é um momento, notas não significam sucesso ou fracasso, é simplesmente um momento de aprendizagem e aquilo tem que ser levado em consideração como uma superação sobre si. Então, você precisa se conhecer como sistema, você precisa se conhecer de que forma você aprende mais. Então, algumas dicas que eu dou para que você melhore seu aprendizado em nossa disciplina. Procure identificar o local em que você vai estudar. Esse local ele tem que ser, digamos, sagrado, ok? Tem que haver um respeito por esse local. Esse local tem que estar muito bem organizado. Haja visto que você está fazendo um curso de administração. Muito mais ainda como pública, ou seja, um futuro servidor, aquele que vai servir. Então, você tem que oportunizar o seu momento para o estudo. Além do local, defina a que horas você vai fazer a revisão do seu material. Então, você tem que se disciplinar com relação à leitura. Tudo que você lê e encontrar alguma dificuldade, por exemplo, a nível de palavras, e não entender o parágrafo, não vá mais adiante. Se utiliza dos sistemas, hoje você tem um verdadeiro oráculo da Grécia, né? Em que você entra aqui no Google e pergunta o que você quiser e você descobre o que significa as palavras. Então não siga em frente sem saber o significado dessas palavras. E se determinada informação não se transformou em conhecimento, novamente a internet também pode lhe auxiliar nesse sentido, ou entrando em contato com o seu professor. Mas veja bem, a ideia aqui não é que você aprenda sistemas de informação. Tem que tomar muito cuidado com isso. Nenhuma disciplina é para você aprender. Toda disciplina que você for estudar é para você buscar conhecimento. Para buscar conhecimento, você tem que buscar como eu chego ao conhecimento. Esse é o fator diferencial. Então, se eu não sei o que é hardware, o que é que eu faço? Eu me pergunto, o que é hardware? Bom, se eu não sei, como é um hardware? Onde eu acho essa informação? Tem que buscar esses caminhos. À medida que você aprende a como buscar esses caminhos, você melhora como estudante. Ok? Sucesso e nos vemos nas próximas oportunidades via EAD ou pessoalmente quando eu estiver no São Paulo. Obrigado.